No momento do culto, Ele se faz presente. Aleluia. Eu quero também fazer a missão do nosso irmão Márcio. Nosso irmão Márcio, sua noiva, está ali. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Está aqui invocado os deuses. E nesse espírito de alegria, de unção, já que a igreja sempre vai permanecer de pé, eu quero convidar mais uma vez para colocar-se em pé. Você sabe, né? A igreja sempre vai pé. Então, vou aproveitar em bala, Neste momento queremos já estar fazendo a oração pelo nosso irmão, pelo obreiro Jair. Quero convidar o obreiro Felipe para estar aqui à frente, estar apresentando ao nosso Deus durante esta noite, Jair da Guerra, e nós vamos estar contribuindo, orando, intercedendo, e com certeza Deus ainda tem uma palavra para vocês esta noite. Amém, irmãos. Só Deus louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus, amém? Amado Pai eterno, queremos te agradecer com o Senhor por esse momento especial e glorioso, Pai querido. Que uma vez mais o Senhor vai se fazer presente, continuar agindo no teu povo. Nada e ninguém pode cortar da glória que é devida para ti, Senhor. Converse pelo teu ungido para ministrar a tua palavra, meu Pai. Porque tudo é para ti, Senhor amado. E nós queremos testemunhar e te glorificar e sair daqui dizendo que hoje vimos prodígios, chegamos às palavras comentando, agraciando, Pai querido. Até amanhã começar a festa novamente, em nome de Jesus, amém. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao grupo de jovens que me convidou, na pessoa do Itamar, e Camila. Itamar, não sei se ele lembra, Itamar foi meu aluno quando ensinava as crianças. Tu lembra disso, Itamar? Rafael? Pois é. Cadê mais? Cadê Luana? Luana? A Luana ali, tá vendo, gente? Hoje eu tô vendo essa turma aí. Zirã também foi minha aluna na classe infantil. Isso significa que você dizer que está nova e eu estou velho. Você está nova, velho sou eu. Gente, eu quero agradecer a todos no nome de Jesus e especialmente a Deus que me trouxe aqui em paz, em meio a dois engarrafamentos que nós pegamos ali, um na estrada do ali na imediação da estrada do Porto, Cláudio de Freitas, e agora na paralela. Mas sem muita cerimônia, eu quero ler aqui. Quero ler em dois livros. Vou tentar fazer um paralelo aqui. Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora vamos navegar agora lá para o Novo Testamento, Evangelho segundo São João, capítulo de número 4, versículo de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Pode sentar, dando glória a Deus. Como disse, vou tentar fazer um paralelo em cima das duas leituras que fizemos há pouco instante. De maneira que, lá no Antigo Testamento, quando Deus deu ordem para que Moisés construísse o tabernáculo, aquela tenda móvel que a gente conhece, essa história de corre salteado, logo na entrada, na porta da entrada, que alguns mais autorizados costumam dizer que a porta da entrada do tabernáculo era chamada de a verdade. 7 passos da porta da entrada até a entrada do tabernáculo, ou seja, do lado de fora era o pátio, e ali no pátio ficava um altar que era chamado de altar do holocausto. Esse altar do holocausto, ele era um altar de sacrifício. Ele ali, quando um homem, uma mulher, alguém do povo de Israel pecava, ou não só pecava, se ele quisesse também oferecer uma oferta, ali era oferecido naquele altar do holocausto, que era o altar do sacrifício, era oferecido animais, libações, cereais e etc. De maneira que existe uma diferença muito grande de holocausto para sacrifício. Primeiro que todo holocausto ele é sacrifício, mas nem todo sacrifício ele é holocausto. Por quê? Porque o holocausto era exatamente aquela oferta voluntária quando o homem ele desejava levar a Deus, oferecia um gado, uma ovelha, e ele ali queimava ele fazia o cerimonial, que era colocar sua mão direita na cabeça do animal, que naquele momento ele estava como simbolicamente transferindo a sua falta, as suas fraquezas, os seus pecados ao animal, de forma que depois de imolado, o animal era colocado dentro do holocausto, daquele altar do sacrifício, e o holocausto que não era uma oferta de expiação, o holocausto que era uma oferta em todo. Por que o todo? Porque toda a oferta era queimada, ainda que o sacerdote ele cortasse os pedaços, todo o holocausto, ou seja, tudo que era oferecido, ele era consumido ali pelo fogo que tinha ali naquela peça chamada altar do sacrifício. Um outro detalhe interessante, eu volto a falar do sacrifício, a diferença, era que naquele altar, o altar do sacrifício, o altar do holocausto, Deus havia enviado, mandado, colocado, como a gente queira dizer, um fogo natural. Surgiu um fogo ali do céu, caiu o fogo do céu, e o fogo pegou ali naquele altar, de maneira que o fogo não era um fogo natural, onde alguém colocou gás, gasolina, algum tipo de combustível. Surgiu, era um fogo de Deus. E aquele fogo deveria ser alimentado, posto ali a lenha, porque o fogo deveria arder continuamente no altar, não deveria se apagar. Sempre pela manhã ou no final da tarde era uma exigência de Deus que o sacerdote ele colocasse lenha ali para que o fogo estivesse aceso continuamente. De maneira que já o sacrifício, diferente de holocausto, era quando involuntariamente alguém pecava, cometia algum erro, ele levava uma oferta, ele levava um bezerro, ele levava também um carneiro, e ali ele fazia o mesmo cerimonial, colocava a mão na cabeça e depois simbolicamente transferindo o seu pecado, a sua culpa. Depois de imolado, ele tirava os pedaços
mas parte da oferta era queimada no altar do holocausto, parte da oferta. E parte da oferta ele comia, ou o sacerdote comia. Então não era um holocausto, porque o holocausto era todo, queimava-se toda a oferta, todo o cerimonial, de maneira que o sacrifício se queimava apenas parte, não todo. De forma, amados irmãos, que dentro, ao passar 7 passos depois para dentro, segundo os nossos atualizados contam, que lá dentro, e a Bíblia atesta, estava ali várias peças que ornamentavam o tabernáculo, mas eu quero me ater apenas nenhuma, dentre elas, que é a que mais se destacava. Havia lá dentro, na parte inferior ou interior, um outro altar, que não era mais o altar do sacrifício. Esse altar já era chamado de altar do incenso, ou o incensário, o altar do incenso. Ali o que é que acontecia? Ali dentro já não era mais uma oferta de sacrifício, ali já era uma oferta diferente, ali já era o incensário. De forma que a Bíblia dá 3 elementos que eram queimados ali dentro pelo sacerdote. Eles queimavam ali dentro, colocavam ali naquele incensário e pegavam a brasa de lá do altar, do lado de fora, que era do altar do sacrifício, porque no altar do sacrifício ele tinha uma grade, e abaixo da grade havia uma bandeja, que na medida que a lenha ia queimando, ia fazendo o carvão, ele ia caindo, dali daquela grade, caía daquela bandeja, e vinha como se uma espécie de pá, colhia-se as brasas ainda vivas, dali voltar e levava para o lado de dentro, para ali oferecer o incensário. Primeiro, que não era permitido colocar fogo estranho no altar do lado de fora, ou seja, no altar do sacrifício, porque Deus já havia enviado fogo, para que o fogo estivesse aceso continuamente. Um outro detalhe é que não poderia, era proibido oferecer incenso estranho lá no ofertário, porque lá no ofertário, lá no incensário, era uma oferta de adoração. Já não era uma oferta como do lado de fora, já não era aquela oferta, digamos assim, uma oferta de louvor. Lá dentro, do lado de fora, já era sacrifício, já era pecado, já era uma forma de um homem tentar se reconciliar com Deus através do sacrifício, mas do lado de dentro, já no lugar chamado lugar santo, não mais no pátio, era um lugar de adoração, onde ali os sacerdotes queimavam ali o incenso e ficava um aroma perfeito, saboroso, onde a sensação era a melhor possível, e não era permitido ou era proibido que se acendesse lá dentro, oferecesse esse incenso, se não fosse do fogo de Deus. Interessante. Que coisa interessante. Lembra que aqueles 2 filhos do sacerdote, como é o nome dele? Eles pegaram e ofereceram fogo estranho. Não foi nem ao filho de Finéias, Nadab e Abiú. Mas é isso mesmo, fica tranquilo. O Nadab e Abiú, eles, em vez de pegar de lá do altar do sacrifício, porque um outro detalhe importante que a gente precisa entender: todas as coisas do Antigo Testamento, elas ocultamente, elas estavam retratando a pessoa de Cristo e da igreja de hoje. O altar do sacrifício que estava lá fora, o holocausto, estava representando, retratando a pessoa de Jesus. O sacrifício que Deus enviou o seu fogo e ali consumia. Já lá dentro, o único objetivo de Deus para o altar do incenso era se queimar incenso ali na frente, logo na entrada do Santo dos Santos, porque ali era uma forma de um homem se aproximar de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus biblicamente. E os 2 moços, eles pegaram fogo estranho e foram lá para dentro, e tentaram oferecer, e a gente conhece essa história. Eles morreram porque eles ofereceram fogo estranho.
Havia regra. Deus é a própria sabedoria, Deus estabelece e a gente só tem que cumprir. Observe que o sacrifício, eu disse que era parte, o holocausto era todo. Quem não lembra daquele episódio do moço, que era todo certinho, religioso, conhecia a lei, ia para os cultos, ia para a igreja, mas quando ele chegou para Jesus, ele se entregou e disse: Jesus, eu conheço tudo, o que é que está te faltando? Jesus, está te faltando uma coisa. Aí Jesus disse para ele: olha, venda tudo que você tem, Deus pode, e você vem e me siga. Foi o que aconteceu com ele. Ele ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. Existe parte, porque ali, na verdade, eu não estou aqui dizendo que ele não era crente, ele não servia a Deus, mas ele estava apenas em sacrifício, porque ele conhecia a lei, ele orava, ele era piedoso, mas quando falou da finança dele, ele se preocupou, porque possuía muito dinheiro, ficou triste e foi embora. Você sabe o que é que acontece? Existem determinadas áreas da vida do homem que Deus não tem controle. Lembre-se, existe determinadas áreas da vida do homem que Deus não controla. Ananias e Safira vendeu tudo, mas eles tiveram parte. Na hora eles só deram parte. Então fizeram uma espécie de sacrifício, que eles deram uma parte, mas a outra eles retiveram. E esse sacrifício é um sacrifício imperfeito. Por que imperfeito? Porque de certa forma eles tentaram corrigir a si mesmo. E o sacrifício, lembre-se, sempre é parte. Quando nós viemos ao culto segunda, quarta, sexta e domingo, isso é sacrifício. Quando nós viemos apenas na segunda, porque o pastor está doutrinando, ou então no domingo, é um sacrifício. Você está dando parte. Voltando para lá, para a mulher, que detalhe interessante, é que Jesus, quando encontra a mulher, e João Evangelista chega a dizer assim, que era necessário ele passar por Samaria. Mas por que era necessário passar por Samaria? Será porque ele queria o caminho mais perto? Irmãos, senhoras e senhores, Deus conhece a gente. E Ele sabe como fazer para que a gente mude. Eu estava, tem meses, não, tem mais de um mês, tem uns 45 dias aproximadamente, ou quase 2 meses. Alguns irmãos amigos meus daqui foram na minha casa e levaram a carne para comer lá, e eles estão convidados. Quando quiser ir comer a carne na minha casa, leve a carne e vá comer lá. E eu fiz uma pergunta a um dos moços. Eu perguntei: o que é que você achava do cantor fulano de tal, aquele cabelo Black Power, aquele... Calma, gente. Aí eles deram o parecer deles, o que eles pensavam, e eles perguntaram a mim: sim, e você, o que é que você acha? Não, eu só queria saber o que é que você achava. A gente costuma dar parte. O camarada foi entrevistado por Jô Soares, uma das mentes mais fenomenais do nosso país. Foi incapaz de falar que Jesus é o Salvador. Foi incapaz de dizer que Jesus é bom, que Jesus transformou ele. O outro foi pregar e disse que estava no seu gabinete
e chegou um babalorixá, e aí o babalorixá disse que ele fez, agora ele vai me matar. O babalorixá disse para ele: fica calmo, pastor fulano, que minha visita é de paz. Não se deu, não, fica quieto. Aí que quer dizer assim, que todos os 600 terreiros de macumba, toda sexta-feira está batendo tambor para ele, que ninguém toca mais nele. E aí deu um objeto chamado espada de São Jorge. Ele ficou, segundo ele, eu estou vendendo peixe pelo mesmo preço que passaram para mim. Segundo ele, disse assim: pega ou não pega, Senhor? Pega ou não pega? Já teve dúvida. Sacrifício não é holocausto. Quando é holocausto, você sabe o que é que você tem que fazer para Deus. Quando é holocausto, você já sabe, porque o Espírito Santo está aí dentro e o fogo está comigo lá fora. E quando você já sabe, você pega o fogo de lá. Da onde? Do altar do sacrifício. Que altar do sacrifício é esse, meu amigo? É Jesus. Ele já deu a regra. Não precisa dizer o que você tem que fazer. Você já sabe. E ele disse: pega ou não pega? Palavras dele em uma pregação. E aí disse que o Espírito Santo, Deus falou para ele, a mesma palavra que ele disse, Deus falou para ele: meu filho, aquele que não é contra nós, é por nós. Que pedrada! E quando ele foi embora, diz que Jesus falou para ele assim: quando a igreja não se levanta, levanta os demônios. Quando foi que Jesus pediu para demônio ajudar ele? Quando foi que Jesus precisou de ajuda? Olha Deus falando aí. E tu e o forra andai a chura, vai a caia. E o camarada chega lá com um black boy que não tem mais também. A música é bonita, eu gosto, a letra é boa. Mas não sai nada, ninguém é batizado. O fogo é estranho. O fogo é estranho. Se ele pegasse o fogo lá fora, no altar do sacrifício, na primeira entrevista ele dizia: só o Senhor é Deus. Eu estou aqui porque Jesus me mandou. Ele tem que ser casca de jaca. Samaritanos. Os samaritanos, quem eram os samaritanos? Os antigos judeus se desentenderam e formaram dois reinos: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte se constituía nas 10 tribos. Reino do Sul apenas 2, Judá e Benjamim. O que acontece, amados irmãos, é que até então o Reino do Norte era chamado de Israel, o Reino de Israel, o Reino do Norte. Mas os assírios invadiram, que o Reino do Norte tinha como capital Samaria, uma cidadezinha chamada Samaria. Os assírios invadiram Samaria, pegaram os israelitas ou os israelenses e transportaram lá para o seu reino. Ficou apenas em Samaria os pobres, mais fraquinhos. Ele virou, se não me falha a memória, foi 5 nações para infiltrar dentro de Samaria. E ali eles implantaram a religião deles dentro de Samaria, dentro de Israel. O que acontece é que aí eles começaram a matar criança, a idolatrar, a adorar imagem, fazer besteira. E Deus se aborreceu, mandou os leões matar os habitantes de Samaria. O rei assírio, quando viu aquilo, ele entendeu que eles estavam adorando a Deus da forma errada. O que é que acontece? Ele aí manda um sacerdote que estava lá com ele no seu reino, um sacerdote de Israel, e para implantar o culto correto lá dentro de Samaria, que até então o povo era chamado de Israel. Ele manda o sacerdote lá para estabelecer o culto correto. Quando ele chega lá para estabelecer o culto correto, o que é que acontece? Acontece um sincretismo religioso, porque é um judaísmo adulterado dentro de Samaria. Partindo daí, os habitantes de Samaria, que eram israelitas, ou seja, que eram judeus,
mas um judeu misto passou a ser chamado de samaritanos. Dessa forma, os samaritanos não comungavam com os judeus. Por quê? Porque o samaritano era uma forma de judaísmo mista, mesclada. Tinha gente de todo tipo, mas os judeus, eles permaneciam ali. Os judeus, eles ficavam certinho, ainda que errados, mas eles mantinham aquela postura de serem judeus até a morte. Teve um determinado tempo em que, eu estou atropelando a história, em que quando o Nabucodonosor derrubou, acabou com o templo de Jerusalém, um reino depois foi constituído para levantar e reedificar o templo. Quando os judeus foram reedificar o templo, reconstruir o templo, os samaritanos, os judeus adulterados, mistos, foram tentar ajudar os judeus. Quando chegaram lá, eu quero ajudar vocês a construir o templo. Sabe o que é que os judeus disseram? Aqui não, a gente aqui não vai aceitar a ajuda de vocês, porque vocês são diferentes, vocês são um povo mestrado. Eles se aborreceram com isso, porque rejeitaram a ajuda deles. E eles aí, partindo daí, eles passaram o ódio evoluir, guerra. Amados irmãos, os samaritanos construíram um templo no monte chamado Gerizim e ali adoravam. Os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Os judeus achavam que eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam tudo certinho, adorando a Deus, mas não eram espirituais. Já os samaritanos, eles eram espirituais, eles eram piedosos, mas adoravam as coisas erradas. Eu estou tentando sintetizar para que a gente entenda um pouquinho onde é que eu quero chegar. Jesus se encontra com aquela mulher naquele tanque e pede água àquela mulher samaritana. Primeiro, que naquela época as mulheres não conversavam com os homens em público, muito menos uma samaritana com um judeu. Jesus agora diz para ela: pede água para beber. E ela refuta dizendo: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou uma samaritana. E a conversa começa a discorrer.